E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Ou no momento aí que você estiver assistindo aí esse vídeo desta importante redação. Hoje eu trouxe aqui uma correção de uma redação de um aluno nosso, e o título da redação que ele nos trouxe foi As modificações na dinâmica no trabalho do século XXI. A sua introdução ficou assim: Constituição Federal, em seu artigo 6º, garante o direito ao trabalho a todos. No entanto, contrariando tal garantia, observa-se que os cidadãos brasileiros enfrentam um impasse de exercer esse direito na prática, visto que as modificações na dinâmica do trabalho no século XXI refletem um cenário desafiador. Nesse sentido, o importante é, nesse sentido, é importante debater sobre a evolução tecnológica no mercado de trabalho, bem como as dificuldades enfrentadas por parte da sociedade. Aqui em sua introdução, ele trouxe um assunto muito bom. Aqui ele já citou aqui a Constituição no artigo 6º, falando que nesse artigo ela garante o trabalho a todos. Foi bem pertinente ao tema. Mais embaixo ele fez uma explicação e aqui no último parágrafo ele trouxe a tese dele, entendeu? Que é falando sobre a evolução tecnológica no mercado de trabalho, como também as dificuldades enfrentadas aí por parte da sociedade. Aí foi sua tese. Agora nós vamos para o D1, que é o desenvolvimento 1. O desenvolvimento 1 dele ficou assim: convém ressaltar, a princípio, que o ramo trabalhista adotou a tecnologia. Isso porque, com o advento da terceira revolução industrial, houve uma série de descobertas e evoluções no campo tecnológico, o que fez com que o mercado de trabalho se modificasse globalmente. Assim, muitos empresários passaram a implementar a tecnologia em suas empresas, principalmente durante o período da Covid-19, vivencida no contexto atual em que foi decretado o isolamento social, pois evitaria um prejuízo, lucraria mais e permitiria um trabalho mais eficaz e, consequentemente, levaria a uma redução de gasto devido à minimização de erros na produção proporcionadas por softwares que apontam as tarefas a serem feitas. Dessa forma, compreende-se que a tecnologia causou uma mudança na dinâmica do trabalho no Brasil advier. Aí ele trouxe já no início aí um assunto muito bom. Aí no seu início do parágrafo ele falou sobre o ramo trabalhista, ele fez o tópico frasal. Depois ele citou o advento da terceira revolução industrial aí como seu repertório sociocultural, também muito bom. Mais abaixo ele falou um pouco sobre a terceira revolução industrial, o que a redação pede, né? Você tem que colocar um assunto sociocultural, fazer a explicação e no final aqui ele fez o desfecho crítico dele, que ele ficou assim: desta forma, compreende que a tecnologia causou uma mudança na dinâmica no trabalho do Brasil ordinário. Porque para você fazer um D1 bem feito, você tem que primeiro fazer o tópico frasal, que é essa parte aqui de cima. Depois aqui ele citou o advento da terceira revolução industrial, comentou um pouco sobre ela aqui, falou sobre o Covid, deu o seu ponto de vista e no final ele fez um fechamento crítico dele. Agora nós vamos para o D2, que é o desenvolvimento 2. O D2 dele ficou assim: entretanto,
Tal modificação trouxe consigo alguns entraves para a carreira profissional de algumas pessoas. Aqui já é o tópico frasal dele. Isso se deve ao fato do mercado de trabalho contemporâneo exigir uma qualificação curricular mais específica, como a formação escolar e em cursos profissionalizantes, o que, na maioria das vezes, causa uma certa dificuldade para uma parte significativa da população na busca pelo emprego. Nesse parâmetro, nota-se que tal ação contraria a meta 8 da Agenda de 2030. O documento possui 17 objetivos e 169 metas destinadas aos países e precisa ser alcançada até 2030, e assegura o direito ao emprego, inclusive para todos. Dessa maneira, evidencia-se uma exigência na contratação de pessoas no processo de trabalho no meio ODR. Como ressaltando novamente aqui, ó. Primeira parte aqui, o assunto sociocultural. Depois ele fala um pouco sobre ou quer dizer, na primeira parte aqui é o tópico frasal. Me desculpe aí, eu falei assunto sociocultural, mas a primeira parte aqui da redação é o tópico frasal, entendeu? Qual é você fazendo um pequeno resumo da tese lá do segundo parágrafo que você vai fazer na redação. E a dele ficou assim: tal modificação trouxe consigo alguns entraves para a carreira profissional de algumas pessoas. Aí ele veio com seu assunto sociocultural, aqui falando sobre a agenda de 2030, fez a sua explicação certinho aí, deu sobre o documento que possui 17 objetivos e 169 metas destinadas aos países e precisa ser alcançadas até 2030. E por fim, aqui no final, ele deixou o desfecho final dele, e disse: dessa maneira, evidencia que uma exigência na contratação de pessoas no processo de trabalho no meio moderno. Aí foi o desfecho final dele. Agora a gente vai para a intervenção. A intervenção é o parágrafo final da redação do Enem, entendeu? E nela você tem que ter todos os elementos. Tem que ter o agente, tem que ter o modo meio, tem que ter o detalhamento, detalhar um pouco do problema, também tem que a finalidade, para que aqui a finalidade de resolver o problema, e aqui na intervenção, que é a conclusão, você tem que dar uma solução para o problema, né? E a dele ficou assim: infere-se, portanto, que medidas precisam ser tomadas a fim de resolver esse problema, né? Unge ao Ministério do Trabalho, que é o agente, em parceria com as prefeituras de seu respectivo estado, investir na qualificação da sociedade por meio de verbas do governo federal, para a criação de uma grade curricular que conte com os diversos cursos profissionalizantes, os quais serão ministrados por profissionais de diversas áreas, com professores de informática. Tal ação visa garantir uma especialização para a população na busca de emprego, exercer o direito constatado na Constituição Federal e assegurar a meta 8 da Agenda de 2030. Então aqui ele trouxe o agente, entendeu? Que é o Ministério do Trabalho, junto com as prefeituras. O que eles vão fazer? Vão investir na qualificação de pessoas, como por meio de verba do governo federal, para criar a grade curricular, dando cursos profissionalizantes para que essas pessoas, até essa data específica aqui, 2030, possam ter qualificação e ter o seu emprego garantido, né? Ter o seu emprego garantido. E ele fez uma coisa muito boa, como a redação sempre, né?
fez uma introdução falando sobre a Constituição, né, artigo 6º, e no final ele terminou dando um link, né, fazendo uma, uma ligação entre a introdução e a conclusão. Muito boa a sua redação, né? Foi um texto muito bom, entendeu? Poucos erros, eu vi muitas foram repetições de palavras, algumas palavras erradas, que eu escrita de outra forma, mas eu fiz uma correção aqui de alguma palavra. E também teve algumas repetições de palavras, aí ficou assim, entendeu? A palavra trabalho, ele repetiu bastante essa palavra. Eu tenho que ter cuidado para não repetir muitas palavras próximas da outra, porque a banca tira ponto disso, entendeu? Eu tô falando isso porque minha redação que eu fiz no Enem 2020 foi muito bom. Eu perdi pontos só por causa dessas coisas aqui. Então, as palavras repetidas, as coisinhas que a gente pensa que não tira ponto, é essas que ó, tecnologia também. A palavra lá ele botou vivencido, eu troquei por vivenciado. Acho que ficaria melhor assim, entendeu? Tá vendo aí trabalho, tecnologia, ó, pessoas também, repetiu. Uma coisa aqui, uma observação, foi essa muito repetição de palavra e ele fez bastante aqui fez um frasal bem feito, fez um assunto sociocultural também bem feito, mas o que eu achei muito foi no desfecho final. Eu achei que você deveria fazer um desfecho final mais crítico, entendeu? Tá muito pequeno e você explicou muito aqui, mas no desfecho final deixou a desejar, né? Que na próxima você faça um desfecho final mais crítico e um pouco maiorzinho, um pouco, tá muito pequeno. Também aqui a mesma coisa aqui, ó. Desfecho final, tudo bacana aqui. Aqui na intervenção dele, ele trouxe todos os elementos certinho, agente, modo, meio, detalhamento, finalidade, entendeu? Então, tudo completo, porque a banca sempre diz, para você ganhar 200 pontos aqui, só na conclusão você tem que ter o agente, a ação, o modo, meio, o detalhamento, a finalidade e a finalidade. São os elementos que ela pede, entendeu? Vou fazer uma conclusão perfeita. Aí a pontuação dele ficou aqui, a C1 180, 2 200, entendeu? Demonstrar o domínio da língua escrita 180, compreender a proposta da redação e aplicar vários marcos do conhecimento para desenvolver o tema. Ele tirou 200. E aqui selecionar, relacionar, organizar, interpretar fatos, opiniões e argumentos desse ponto de vista 180. Demonstrar conhecimento do mecanismo linguístico necessário à construção da argumentação 200. E elaborar a proposta de intervenção, eu dei 200 para ele. Aí esse ponto ficou aí, viu? Foi uma redação muito boa. Aí só na dica aí nessas observações que eu lhe dei aí, viu? Eu vi mesmo foi só muita, como eu falei, a repetição de palavras e não foi muito crítico aqui nesse, mas no mais, tudo bem, viu? Sucesso aí para vocês e tchau aí para todos aí. Até a próxima, viu, pessoal?